Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. No último vídeo que eu gravei aqui para o canal, eu falei sobre Pentecostes e falando sobre este assunto, acabei mencionando um texto da Sagrada Escritura, do livro dos Atos dos Apóstolos, em que se fala que São Paulo batizou aqueles discípulos que ele havia encontrado em Éfeso em nome do Senhor. E assim, em vários outros lugares do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos essa expressão, que tais pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. E isso você encontra até mesmo na boca do próprio São Pedro, que depois de fazer o seu belo discurso, justamente no dia de Pentecostes, perguntam para ele, então o que nós devemos fazer? Nós cremos no que dizes, mas então, o que nós devemos fazer? E ele diz que sejam batizados no nome de Jesus. E assim, então, creio que talvez, pelo menos uma ou outra pessoa que esteve atenta a esse vídeo pode ter se questionado sobre essa questão, mas como assim batismo em nome de Jesus? Se o batismo, como o próprio Jesus falou, é em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Se alguém aqui já assistiu uma cerimônia de batismo, saberá facilmente, ou se tem algum conhecimento ainda que superficial da doutrina da igreja sobre o batismo, vai saber que sempre que se batiza, se diz aquilo que nós chamamos de forma do sacramento, ou seja, são certas palavras. E no caso do nosso rito latino aqui nós dizemos, eu te batizo em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, como que se pode dizer isto, que eles foram batizados em nome de Jesus? Então quer dizer que existe uma outra maneira, uma outra forma de batismo que pode ser assim, então, eu te batizo, vamos imaginar, em nome de Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor? Pode ser assim? Então, essa é uma boa questão, e até interessante que há um pronunciamento de um Papa chamado São Nicolau I, lá nos anos 800, faz bastante tempo atrás, em uma resposta aos búlgaros. Isso se encontra em uma coleção de escritos dos papas, que nós chamamos de Denzinger. Então, nessa coleção, isso vai estar lá no número 335, se não me falha a memória. Deixa eu conferir aqui rapidamente. Então, aqui no Denzinger, número 335, justamente. Então, ele vai falar mais ou menos o seguinte. Então, perguntam para ele quais são as condições, o que é necessário para uma pessoa administrar o batismo. E ele vai, falando sobre essa questão, também comentar o seguinte. Ele dirá assim, que uma pessoa não deve ser rebatizada se ela já foi batizada em nome da Santíssima Trindade ou somente em nome de Cristo. Como lemos nos Atos dos Apóstolos, pois é uma e a mesma coisa, como explicou Santo Ambrósio. É assim que disse o Papa. E aí acontece que muitas pessoas nesse nosso mundo, podemos falar assim, esse mundo tradicionalista, então olham para isso aqui, essa frase do Papa São Nicolau I, e se questionam, mas será que isso está certo? Porque a igreja sempre batizou em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos no catecismo que a forma do batismo é eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Se uma pessoa é batizada em nome de Cristo, nessas seitas protestantes, heréticas que tem aí, depois ela é batizada novamente em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Então, como que pode ser que o Papa aqui está dizendo isso? E muitos vão até culpar o Papa São Nicolau I, dizendo que isto aí é uma heresia, que isto aí é um erro. E aí como é que fica, Diogo? Você fala aqui no Controvérsia que os papas, quando ensinam a igreja sobre fé e moral, não podem ensinar heresia? Não podem ensinar uma coisa que seja nociva para as almas? Imagina, se a pessoa achar que ela foi batizada em nome de Jesus e não foi, isso é extremamente nocivo. Não é verdade? Ela vai ficar sem o batismo, que é algo muito sério. Então, como pode ser que um papa tenha ensinado isso? Isso foi uma pergunta que já fizeram certa vez ao padre Anthony Cekada. O que eu tenho aqui, estou mostrando a você agora, é o terceiro volume dos artigos reunidos do padre Anthony Cekada, que
que foi preparado pelo padre Letoranta, um dos sacerdotes que compõem o clero da Capela Santa Gertrudes a Grande. Nós já transmitimos aqui pelo Controvérsia Católica muitas vezes missas dessa capela. Recentemente, Monsenhor Rodrigo da Silva esteve lá e olha só que maravilha, ele voltou dos Estados Unidos e quando nós nos encontramos pela primeira vez desde o seu retorno, agora faz pouco tempo, quando fomos a Florianópolis, então ele me deu de presente, e é um presente também, nós entendemos, né? Um presente dos fiéis, do clero de Santa Gertrudes a Grande, a contribuição ao nosso apostolado aqui, nós que somos grandes admiradores do Padre Antônio Ceccadi, nós ganhamos então, olha que maravilha, essa coleção com os 3 volumes, né? Eu orgulhosamente apresento a vocês, e parece que o Seminário São José vai estar providenciando também uma tradução, tá, desse trabalho completo de 3 volumes. E o que eu tenho aqui, meus caros, é o 3º volume, tá? É daí que nasce também um pouco a ideia desse vídeo, porque aqui nesse 3º volume, o Padre Antônio Ceccadi vai justamente responder essa questão, essa passagem, isso já no começo do livro. Então você vira algumas páginas, aqui na página 7 até a página 9, então algo bem curto, bem simples, ele vai responder essa questão, vai responder essa acusação contra o Papa São Nicolau I. Então, nesse vídeo aqui eu vou me limitar a apresentar a você qual é a resposta do Padre Antônio Ceccadi e fazer alguns apontamentos também sobre isso. E num outro vídeo mais completo sobre essa matéria, ele vai sair para os membros. É uma maneira também de a gente agradecer a tantas pessoas que nos ajudam a manter aqui nosso trabalho no Controvérsia Católica. Mas aqui nesse vídeo você já saberá o suficiente para entender que o Papa São Nicolau I é inocente. É inocente da acusação de erro e da acusação de heresia. E quem diz isso não sou eu, mas são os grandes autores católicos. Na verdade, meus caros, se nós vamos até os livros de teologia sacramental que tratam sobre a questão do batismo, se nós vamos aos tratados escolásticos sobre essa matéria, a patrística, etc., o que nós vamos entender é que, de fato, muitos santos padres, concílios, doutores escolásticos e comentadores dos Atos dos Apóstolos chegaram ao entendimento de que, de uma maneira ou de outra, havia realmente, ou poderia ter havido, um batismo em nome de Cristo que fosse válido. Porém, todos eles diziam mais ou menos o que nós vimos o Papa São Nicolau I dizer aqui, que é uma e a mesma coisa que o batismo da Santíssima Trindade. Essa é uma questão disputada entre teólogos. Então, houve teólogos na Idade Média e que se apoiaram em grande parte justamente em Santo Ambrósio, que afirmaram exatamente isso, que o batismo em nome de Jesus Cristo, ele seria válido. Vou dar um exemplo só para vocês terem uma noção. Tá? Poderíamos mencionar muitos autores, mas só para ter uma noção, nós temos São Bernardo, que defendeu isso, e também ninguém menos do que Pedro Lombardo, que escreveu os 4 livros das sentenças. Para vocês terem uma ideia, esse livro é de tal importância que antes da Suma Teológica, no século XVI, a partir daí, ocupar o papel de um manual padrão nas universidades e seminários católicos, era esse livro de Pedro Lombardo que ocupava o primeiro plano, para vocês terem ideia. E de uma tal maneira que o próprio São Tomás comentou as sentenças. E muitos grandes teólogos comentaram as sentenças. E nesse livro das sentenças, o que você vai encontrar lá? Ele vai dizer que o batismo em nome de Cristo é válido, em nome de Jesus, ele é válido. No entanto, o mais seguro é em nome da Santíssima Trindade. E por que é válido? Porque ele diz, porque está subentendido ali, se entende no dizer em nome de Jesus a Santíssima Trindade. Compreendem? Então, trata-se de uma opinião que foi defendida por alguns autores. O último que eu encontrei na minha pesquisa que a defendeu como uma espécie de privilégio ou de dispensa dada apenas aos apóstolos foi um senhor chamado Giuseppe Orsi.
isso já nos 1700. Então, um estudo em que ele defende essa posição, que também é a posição de São Tomás de Aquino. Entendem? Não que seria válido hoje, na visão de São Tomás e deste senhor, Orsi, mas que no tempo dos apóstolos, os apóstolos receberam uma revelação do Espírito Santo e, assim, dizendo apenas o nome de Cristo seria válido. Está bem? Então, essa é a ideia. E esse é o pensamento de muitos autores. Muitos grandes autores, por exemplo, Dionísio Cartucho, dentre outros, que são grandes autores mesmo, Hugo de São Vítor, grandes autores do medievo, que tiveram esse posicionamento. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer sobre esta matéria, para aqueles que acusam o Papa São Nicolau I de heresia, é que se trata de uma questão disputada, uma controvérsia entre teólogos. Realmente, hoje em dia, não é uma posição muito favorecida, realmente não há muito respaldo para sustentar, dizem os teólogos mais recentes, essa posição assim como ela está, como ela se apresenta, ou seja, seria válido o batismo em nome de Jesus dessa maneira, certo? Sem qualquer consideração além disso. Então, esse parecer, embora foi defendido já, ele não parece, hoje em dia, gozar de muito favor por certas razões. No entanto, é uma opinião. Só que, por ele ser uma simples opinião, uma opinião que pode ser, para aqueles que defendem, provável, por ser simplesmente uma opinião provável, não tem condições de servir como segurança para garantir que o sacramento é válido, entendeu? Então, mesmo no caso do batismo em nome de Jesus, nessa opinião, que fosse válido, ainda nesse caso, ainda assim ficaria com uma probabilidade, havendo outras opiniões em contrário, não tendo nenhuma opinião certa, nenhuma definição da igreja, então não dá para garantir assim, compreende? E aí então as pessoas vão dizer, então esse Papa errou ao dizer que era suficiente esse batismo em nome de Cristo. Nada disso. Aqui nós temos, de acordo com os grandes autores escolásticos, um erro de interpretação. Porque o Papa, quando ele falou sobre a questão, ele se apoiou em Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio, ele não estava falando em forma do sacramento. Ou seja, que tem que usar essa expressão, eu te batizo em nome de Cristo. Mas ele estava falando na intenção da pessoa que recebe o batismo. E no caso do Papa São Nicolau, de uma maneira por extenso, né, de uma maneira geral, a intenção do ministro, porque esse era o tema da própria carta, a intenção que o ministro tinha que ter, o que se tem que ter para receber validamente o batismo. Então isso é o que dizem todos os manuais. Eu vou falar aqui daqueles que o Padre Tchekada menciona, para vocês terem algumas referências. Então ele fala, por exemplo, de Christianus Persch, Prelectiones Dogmaticae de Sacramentis, volume 1, página 389. Ele também menciona Doronzo, De Batismo, página 70. Pauli, De Sacraments, volume 1, página 224. E Solá, que de todos talvez é um dos mais prestigiados juntamente com Pesch, que é o autor de Sacra Theologia Summa, com uma equipe de outros teólogos, no seu volume 4, De Sacramentis, páginas de 144 a 146, escolhe o número 47, onde ele vai tratar por extenso dessa questão. E também o Padre Tchekada, no artigo, ele vai citar o Dictionnaire de Théologie Catholique, o Dicionário de Teologia Católica, que é um material de fácil referência para quando nós estamos pesquisando sobre um assunto. Aí você vai ali, olha no dicionário rapidinho, é um bom ponto de partida, porque ele já vai dar para você as referências e tal. Então, é muito interessante para a gente consultar. Então, normalmente é assim. Quando a gente vai dar uma resposta rápida, então você vai no Dictionnaire, ou então você vai na Catholic Encyclopedia, por exemplo, que também é uma boa referência do início do século passado. Tá? E aí você consegue dar uma resposta boa e ter as referências que precisa para, talvez, uma investigação posterior. Então, o que ele mostra com esses autores é justamente esse ponto. Todos esses autores, eles dizem que o Papa São Nicolau I não está falando sobre a forma do sacramento.
nesse documento. Ele está falando sobre a intenção que se tem que ter, ou seja, a pessoa que vai batizar, ela tem que batizar em nome de Cristo, ou seja, tem que ter a intenção de estar fazendo o que Cristo mandou fazer. Entendeu? Então, quando você olha a coisa no seu contexto, e de acordo com o ensinamento dos escolásticos, então você entende que não tem nenhuma contradição ou heresia aí. E tem mais algumas outras coisas que nós podemos mencionar que vão até resolver essa questão de uma vez. Porque, na verdade, o Papa São Nicolau I ele se pronunciou sobre essa questão. Em uma outra resposta aos búlgaros, em outra ocasião, quando eles consultaram sobre um caso prático, eles perguntaram se deveriam ser rebatizadas certas pessoas que receberam o batismo de um homem que fingia ser um sacerdote grego. O Papa Nicolau I responde que o batismo deveria ser considerado válido se elas foram batizadas em nome da Trindade Suprema e Indivisa. E nessa passagem o Papa não fala absolutamente nada sobre a questão de nome de Cristo ou coisa assim. Ou seja, quando se tratou de falar não sobre a intenção do ministro, as disposições do ministro, que era o tema do outro pronunciamento papal, quando se tratou de falar apenas sobre essa questão de um caso ali, se foi válido ou não, ele disse, tem que ser em nome da Santíssima Trindade. Acabou. Então, isso esclarece a questão. As pessoas que acusam o Papa São Nicolau I também teriam que acusá-lo de esquizofrenia, de loucura ou de um esquecimento bastante incomum. Porque o mesmo Papa teria dito exatamente a doutrina católica em um momento e depois teria dito algo completamente fora disso. Então, não pode ser. Então, para a gente entender uma coerência aqui, o que a gente precisa? A gente precisa ver que, na realidade, num momento ele está falando sobre uma outra questão, em nome da Santíssima Trindade ou em nome de Cristo, como a intenção que o ministro tem que ter, ou no entendimento de Santo Ambrósio, o catecúmeno tem que ter ao receber o batismo, certo? Porque se a pessoa tem a intenção de receber o batismo por Cristo, ela já inclui o padre e o filho. Isso que vai dizer Santo Ambrósio nessa passagem famosa, não é? Então, nesse caso, não teria nenhum problema em afirmar isso. E na outra ele está falando justamente sobre quando o sacramento é válido pela forma. Então, se for em nome da Santíssima Trindade, ok. Se não for, então ele nem fala no assunto. Compreendem? E para nós terminarmos esta análise, basta dizer também que, independentemente de toda essa consideração que já é o bastante para mostrar a inocência do Papa São Nicolau I, ainda que tudo que nós tenhamos dito aqui fosse falso e não correspondesse, então, a uma interpretação correta, exata do texto do Papa São Nicolau I, esta carta aos búlgaros contida no Denzinger. Então, ainda assim, nós temos um último argumento que é usado por alguns teólogos, inclusive teólogos que são favoráveis, isso é o mais interessante, ao pensamento do Papa São Nicolau I, ao menos nesse entendimento de que, conforme a interpretação de São Tomás, do escrito do Papa São Nicolau I, tratava-se de uma dispensa que os apóstolos teriam recebido o batizar em nome de Jesus Cristo. Então, todos esses autores que nós consultamos ao menos, dizem que nesse documento, quando o Papa fala nesta parte sobre essa questão de passagem, sem nada definir dogmaticamente, nós temos apenas a emissão da opinião do Papa sobre esse assunto. Então o Papa estaria falando como um doutor privado. Isso o próprio Orsi, que é favorável a esse posicionamento, ele que poderia usar isso como um argumento em favor da sua posição, ele, com todos os teólogos que nós consultamos, também vai dizer que, isto é o que o Papa Nicolau I disse como doutor privado. Tá? Ele escreveu isso em, 1700 e alguma coisa? No texto dele sobre de batismo em nomine Jesu, né? Que é uma das referências que os manuais normalmente citam nesse assunto. Então, quando ele fala sobre esse assunto, ele não se vale da autoridade do Papa São Nicolau I como Papa. Por quê? Porque todos os teólogos identificam nessa afirmação do Papa apenas ele emitindo sua opinião como doutor privado. Então não se trataria de uma definição do Papa, não se trataria de um ensinamento dele como Papa.
E é tão verdade isso, se nós lermos no contexto, que você verá que o Papa São Nicolau I, ele se vale da autoridade de Santo Ambrósio. Entende? Ele refere a Santo Ambrósio. E a última instância seria, justamente, o sentido de Santo Ambrósio. Não estamos aqui querendo afirmar, entendam bem, que o Papa São Nicolau I cometeu um erro. São muito poucos os teólogos que fazem essa concessão. Mas nós apenas para argumentação, nós estamos querendo. Então, vamos brigar? Vamos lá até o final? Então tudo bem. Ah, tem um erro aí. Tudo bem, então você disse que tem um erro. Eu vou conceder isso para a gente discutir, mas ainda assim, aí ele não está falando como Papa. Não se trata de uma definição sobre o assunto. A carta não falava sobre esse assunto. A carta falava sobre a intenção do ministro. Então, ainda que ele estivesse falando expressamente sobre a forma do batismo ali, de passagem, como nós vemos pelo contexto e tudo mais, ele não estava definindo. Ele não estava dizendo, esse é o pensamento da igreja sobre essa matéria. Que nós devemos guardar é isto aí. Como aconteceu, por exemplo, no herético e malfadado Concílio do Vaticano II. Nós vemos heresias sendo proclamadas como doutrina da igreja. E em vários outros documentos aí deste papado pós-conciliar, onde nós temos vários erros sendo colocados como a doutrina da igreja. Então, não é isso. Compreenda? Então, mesmo dentro dessa perspectiva, que já é uma concessão que nós não aceitamos, é só por uma questão de argumentação mesmo, ainda assim essas pessoas não teriam razão nenhuma. E é assim que nós terminamos. Porque se houvesse alguma definição, vai dizer o Pauli, que é uma das referências do Padre Cecada, que nós consultamos também, ainda que tivesse uma definição, vamos lá, vamos brigar, ainda que tivesse uma definição, é certo que não seria sobre a forma do batismo, mas sobre o ministro desse sacramento, que era o tema da consulta que os búlgaros fizeram ao Papa São Nicolau I. Então eu acredito que com a ajuda aqui do Reverendo Padre Anthony Cecada, também com um pouco de pesquisa da nossa parte, nós conseguimos responder de uma maneira bastante satisfatória essa questão, essa acusação contra o Papa São Nicolau I. E o mesmo se aplica a todas as outras acusações que as pessoas fazem contra os outros papas, por exemplo, Papa Honório, Papa São Libério. Recentemente uma pessoa falou de São Libério, não é verdade? Então, nós vemos que essas pessoas, nós temos que notar isso, essas pessoas que falam contra esses papas e tudo mais, elas tomam um autor, elas tomam uma aparência e já usam isso para atacar pedrada contra o papado católico. Está bem? Então, isso não é uma atitude que nós devemos elogiar e cultivar. Não é assim que nós devemos fazer. Se nós queremos ser católicos sérios que procuram ser um eco do magistério da igreja e um eco do que é a tradição bimilenar da igreja, então quando nós falamos sobre um assunto como esse, por exemplo, é necessário a gente fazer uma consulta bibliográfica séria, é necessário a gente ver o que os autores falaram sobre esse assunto, porque nós não somos a primeira pessoa que em 2000 anos de história da igreja começou a falar sobre esse assunto, por exemplo, do Papa São Nicolau I. Então, assim, se eu colocar para você todos os autores que eu consultei para emitir essa opinião aqui, vocês vão ver que é bastante gente. Então não é ontem que começou-se a falar sobre esse assunto, entendeu? E aí é preciso nos documentos. Então, eu acho que é bastante irresponsável as pessoas ficarem atacando papas do passado e tal, dessa forma que eles fazem, e ainda, sabe, sem consequências, porque, na verdade, bom, além de você não estar usando um método adequado, tá, que é uma pesquisa bibliográfica aprofundada sobre a matéria, ou pelo menos consultar um autor que fez isso por você, Padre Cecada, né? Bem, além disso, tem a questão, poxa, então, se um Papa pode definir heresia, como as pessoas estão dizendo, no seu magistério, opa, peraí, então tem algum problema com essa questão de infalibilidade. E a pessoa não perceber isso é também algo que eu entendo ser inexplicável. Quer dizer, a pessoa não percebe que a própria argumentação dela vai contra a sua própria fé. Entendeu? Então, coerência, é necessário ter muita coerência e no tratar dessas questões, não pensar que nós estamos sozinhos, nós somos os primeiros bonitões aí que estamos falando sobre o assunto. Não, tem muita coisa já
escrita e dita sobre isso, a gente sempre precisa pesquisar. Se você não quiser pesquisar assim 10, 20, 30 fontes, então você vê uma obra de referência, por exemplo, a Enciclopédia Católica em inglês, bem fácil de achar, Catholic Encyclopedia, ou então o Dicionário de Teologia Catholique, por exemplo, uma referência boa. É a última palavra em todo o assunto? Não, mas é um ponto de partida já interessante. Está bem? É um ponto de partida interessante e pelo menos isso. Tá? É o mínimo do mínimo para a gente poder começar a ter uma discussão séria em torno desses tópicos. Tá ok? Então é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E muito obrigado ao clero, aos fiéis e à Sua Excelência Reverendíssima Dom Rodrigo da Silva por esta maravilhosa coleção do Reverendo Padre Anthony Checado em 3 volumes que nós estamos adorando. Aqui estamos lendo, estamos aprendendo muito. Aqui alguns artigos pela primeira vez estamos lendo, muitos artigos estamos relendo. Deu graças. Muito obrigado a todos vocês e a todos mais. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.